do 25 de Abril ter posto fim a um sistema de propriedade da terra que durou desde 1425, foi quando foi feita a donataria ao Gonçalves Arco e ao Tristão Vaz Teixeira, pelo infante Dom Henrique, até 1975. Mas tu podias explicar-nos como é que foi essa luta? A Madeira teve, de facto, foi um pouco diferente dos Açores. Porquê? Porque os Açores conheceram um processo de reforma agrária burguesa com as revoluções liberais em 1836-37, que é a reforma com Dom Pedro V. E, portanto, passou a um regime de rendeiro capitalista. Mas nas outras ilhas, em São Miguel, e continuaram os senhorios, mas os senhorios não como os da Madeira, como donatários, mas como latifundiários tipo alentejanos, modernos. Apenas na ilha de São Miguel, porque a ilha de Terceira, logo em 1837, talvez, a propriedade foi dividida pelos pequenos proprietários. Terceira, São Jorge, Faial, Pico. A única ilha que manteve um sistema de propriedade, de grande propriedade agrária, foi a ilha de São Miguel. A Madeira é diferente, manteve o sistema senhorial, salvo raras exceções, e as exceções foram mediante resgate comprado, porque o pessoal que emigrou e que era colono, quando emigrava para a Austrália, Venezuela, Canadá, África do Sul, o seu primeiro objetivo era acumular dinheiro para comprar a casa e a propriedade ao senhorio. E, portanto, apenas uma pequena parte da terra na Madeira tinha sido resgatada mediante compra e utilizando poupanças da migração madeirense, da última migração madeirense, de finais já do século XX, princípio do século XX. Excluindo essa pequena quantidade de pequenos proprietários que tinham a posse plena da terra por resgate mediante compra, o resto continuou em mão dos senhorios. O 25 de Abril dá um movimento de caseiros, criou-se a União dos Caseiros da Madeira, a UCIM, na qual teve um papel preponderante o pessoal marxista revolucionário. E que esse pessoal criou a União do Povo da Madeira, a UPM, que pelo menos Ana Barradas e o José Barata deve-se lembrar. A União do Povo da Madeira foi constituída imediatamente após o 25 de Abril, logo em princípio de maio de 74, foi constituído com base no pessoal do comércio do Funchal, o pessoal da JOC, que incluía o sector mais jovem da Liga Operária Católica, e que basicamente era contra a guerra colonial. E que criou uma entidade associativa que tinha como objetivo a formação, que era o Centro de Cultura Operária, que havia a nível nacional, e existia na Madeira um Centro de Cultura Operária. E o Guida Vieira é posterior ao 25 de Abril, quer dizer, vem da luta das bordadeiras. As bordadeiras é um processo que tem o seu auge mais ou menos no segundo semestre, talvez em outubro de 74, a conquista do sindicato, que era um sindicato que tinha muita massa não era apenas o caso do operariado de Fabril, de recorte. Sim. Houve essa luta.
há um movimento de criação que levou à criação do Olmar, da União das Mulheres Antifascistas, que tornou-se depois a alternativa resposta. A luta dos caseiros, criou-se a OCIM, a União dos Caseiros da Ilha da Madeira, que teve um papel determinante no fim da colonia e que teve um papel também determinante nesses movimentos alguns padres católicos, nomeadamente o Martins Júnior e o Tavares. O Martins Júnior chegou a ser deputado independente, candidato pela UDP, e o Tavares, muito mais tarde, já anos depois de eu estar nos Açores, talvez nos anos 90, era um padre do Estreito de Câmara de Lobos, uma zona também de colonia, Machico e Câmara de Lobos eram zonas onde a colonia, onde houve mais resistência por parte dos senhorios, com o bombismo e por aí diante. E aí, o caso dos padres do Martins e do Tavares foram fundamentais para o sucesso do PREC na Madeira. A outra foi o sector da construção civil, que era um sector, o período finais dos anos 60 e a década de 70, primeira parte da década de 70, foram o período da construção dos grandes hotéis, do Casino da Madeira, não o Ritz, que já existiam, e o Savoy, mas o Casino, a Orquídea, o Lidsol, um conjunto de hotéis que existem entre a cidade do Funchal e Câmara de Lobos, fez com que nessa altura desse um grande êxito do sector rural para a construção civil, e a construção civil teve um papel determinante no processo revolucionário, com uma característica. Muito do pessoal que vinha para a construção civil tinha pequenas... trabalhava as terras também em regime de colonia. Portanto, há aí uma aliança que junta proletariado do sector da construção, bordadeiras, que havia bordadeiras de fábrica. O caso da Guida era bordadeira, era operária, fabril, mas o bordado da Madeira estava disseminado pela ilha toda, porque era um trabalho artesanal feito em casa. As fábricas distribuíam tecidos estampados por freguesias, mesmo para freguesias distantes, como Serra d'Água, Canhas, de Ponta de Sol, norte da ilha, Ponta Delgada e por aí diante. As pessoas bordavam, eram pagas pelo número de pontos calculado, que era uma miséria, mas aumentava de certa forma o pecúlio familiar. E, portanto, o que fez a amplitude do movimento da Madeira, portanto, um simples exemplo, a Madeira tinha, talvez na década de 60, 70, tinha 320, 330 mil habitantes. Mais do que os Açores, que deveria ter menos 20 mil. Ainda hoje a Madeira tem mais população, que é uma ilha só, mais pequena que a ilha de São Miguel, e muito mais montanhosa, tem mais população do que todo o arquipélago dos Açores, que tem quase 2.400 km². A Madeira e Porto Santo representa menos de 800 km². Portanto, a Madeira sozinha é mais pequena que a ilha de São Miguel. E a Madeira com o Porto Santo é um pouco maior que a ilha de São Miguel, porque as outras ilhas todas do arquipélago, as desertas e as selvagens, são ilhéus desabitados.
Ora, com uma população destas e com este tipo de atividade, a Madeira explodiu com o 25 de Abril. E eu digo assim, se não fosse o 25 de Novembro, possivelmente para além da colonia, do fim da colonia e de algumas outras conquistas importantes, talvez a Madeira tivesse, por exemplo, é significativo que nas eleições para a Constituinte, a UDP elegeu 2 deputados. E nas eleições seguintes elegeu 3 para a Assembleia Regional. O que significa que houve, do ponto de vista com aquela pequena propriedade, com o peso do campesinato ipariano, no entanto, proporcionalmente seria das zonas do país onde o voto na chamada extrema-esquerda, na esquerda radical, foi mais forte. Repare-se que o PCP não elegeu ninguém para a Constituinte na Madeira, não é? E a Madeira, possivelmente, a primeira vez que nós apresentamos candidatura para a Constituinte, nós concorremos como FEC, Frente Eleitoral de Comunistas. E isso afetou, porque o anticomunismo, mesmo nesta massa pobre, sujeita ao domínio senhorial durante séculos, com características de proletariado misturado com campesinato, a colonia, apesar de tudo, o pessoal não era dono da terra, mas a casa não podia fazer obras dela sem a autorização do senhorio, mas era sua, não é? Isso fez com que a Madeira tivesse uma situação particular sem nenhum exemplo em mais nenhuma parte do país. Então, eu quero perguntar, se não fosse o 25 de Abril, a Madeira podia se tornar uma nova Cuba, não? Ou 25 de Novembro, digo. Sem o 25 de Novembro. Eu acho que a Madeira teve, das transformações na questão da propriedade da terra, só o Alentejo, porque enquanto o 25 de Novembro não conseguiu reverter a reforma, a extinção do regime de colonia, foi impossível. Não, os senhorios e o jardim, para ser o OPSD, para conseguir ganhar espaço, faz uma coisa que a gente deveria ter feito e não fez por erro político nosso, foi o infantilismo. Quando se constitui, quando há a primeira eleição para a Assembleia Regional, na qual nós elegemos 2 deputados, nós deveríamos ter apresentado uma proposta para a extinção formal da colonia, que era importante porquê? Porque permitia legalizar o processo da posse da terra pelos caseiros, da posse plena. E era uma coisa que nós, até tendo pessoal que vinha de direito, o caso do Milton Sarmento, que era advogado, a Ana Sarmento, que vinha de direito de Coimbra, nós partimos do princípio que íamos para o Parlamento, mas essa coisa de propostas de dar ao Parlamento poderes, nós víamos, nós temos só 2 deputados, a maioria é PSD. O que é que o Jardim faz? O PCP, que não elegeu ninguém, tinha, no entanto, apresentado uma proposta de extinção da colonia reformista, mas que previa a posse da terra. O Jardim pega na proposta do PCP
considera que o Estado deve pagar aos senhorios e que a posse deve ser legalizada em nome dos caseiros. Portanto, a reforma, porque eles viam que não havia hipótese de reverter o processo revolucionário, porque esta proposta do Alberto João Jardim já é feita após as primeiras eleições para a Assembleia Legislativa Regional. Portanto, é após PREC, muito depois do 25 de novembro, não é? Portanto, é feita talvez em 77, 78, já com a Constituição aprovada. A Constituição foi aprovada em abril de 76, penso eu, e após as primeiras eleições para as Assembleias dos Açores e da Madeira. Nós deveríamos ter avançado com uma proposta dessa natureza sem indenização para os senhorios, por parte do Estado. Que era diferente. O PCP arranjava um esquema qualquer que eu não me lembro qual era. O Jardim pegou na proposta integral do PCP, mas o Estado paga aos senhorios que desde o século XV, desde praticamente da primeira metade do século XV, desde o povoamento até 1975, tinham tido os lucros do regime senhorial, mas o que é que esses senhores continuaram senhores, deixaram de ser proprietários de grandes extensões de terra e são eles que investem forte e feio no turismo, são o motor para a acumulação, para o capitalismo que hoje a Madeira tem e que levou até à criação da offshore da Madeira, ou aparecimento de fortunas como as do Berardo, as do Roque, do Horácio Roque, que tiveram origem também em acumulação capitalista em África. O Roque vem de Angola e era madeirense, vindo de Angola, e o Berardo esteve em Moçambique, depois passou-se para a África do Sul e voltou para a Madeira quando a África do Sul deixa o regime de apartheid. Mais ou menos um ano antes de acabar, quando era evidente que a África do Sul não ia continuar com o regime de apartheid. Liberato, e o movimento sindical, como é que ficou? O movimento sindical lá também não foi controlado pelo PCP. Imediatamente, a União dos Sindicatos foi constituída a partir de sindicatos como o da Construção Civil, como o das bordadeiras, dos gráficos. Repara que o dirigente dos gráficos era nosso. Da Construção Civil era um homem que liderou o movimento, que ainda está lá e hoje é do PCP, que é o Diamantino Alturas. Mas naquele tempo, no tempo do PREC, o movimento sindical cresceu a partir dessas lutas, desses setores. Certo. Depois foi tomado por dentro, pelo PCP. O PCP o que é que fez? Também aqui nos Açores, a União dos Sindicatos aqui nos Açores, as uniões de sindicatos, foram criadas por malta revolucionária. Por exemplo, a primeira a criar-se foi a União dos Sindicatos de Angra e foi criada por um elemento que também esteve ligado ao CMLP e que vocês talvez conheceram, Paulo Borges. Que teve um apoio aí de um advogado importante que foi agora dá-me tempo, o Bertão, José Orlando Bertão. E a União dos Sindicatos de São Miguel e Santa Maria
só se constituiu muito mais tarde, depois de eu já estar cá, e eu vim para cá em 1 de agosto de 78, e em agosto de 78 rebenta a greve de quase 3 meses da Marinha Mercante, que é liderada pelo pessoal da corrente sindical de classe revolucionária, os sindicatos marinheiros mercantes. O setor da Marinha Mercante, nessa altura, ainda tinha muito peso. Nos Açores havia centenas de marinheiros de convés e marinheiros de câmara, porque ainda havia o transporte marítimo de passageiros em grande escala. Ainda havia navios como o Santa Maria, o Veracruz, o Angra do Heroísmo, o Funchal, o Carvalho de Araújo e por aí diante, que eram navios. Alguns eram mistos, a Companhia de Carregadores Açorianos. Essas companhias só se extinguem com o governo que precede a entrada de Portugal na União Europeia, que tinha como ministro de mar o Melancia, o Carlos Melancia, portanto, em 84, 85. Portanto, aqui o sector do mar tinha um peso grande, até porque havia navios que como o Ponta Delgada, que eram de ligações entre ilhas, não havia aeroportos. Mas, Liberato, a questão é esta. Depois da experiência do PREC, e quando se dá o 25 de novembro, o movimento ficou bloqueado. O movimento na Madeira ainda resistiu forte, mas não tinha hipótese, porque o 25 de novembro foi preparado minuciosamente. Não foi nas vésperas do 25 de novembro, por exemplo. O que é que fazem na Madeira? Talvez ainda em 74, quando topam que na Madeira havia condições para haver um descontrolo, começam a proceder a mudanças nas chefias militares madeirenses e mandam para a Madeira o Azeredo, que era um homem do Sepúlveda. Portanto, pode-se dizer que na Madeira nas chefias superiores, nos militares de carreira, os militares que vinham da guerra colonial e tinham passado, que de certa forma alguns eram dos colégios militares e outros, não sendo dos colégios militares, tinham optado pela carreira militar no início da Guerra da África, e que não foram como o Otelo, mesmo alguns dos grupos dos 9, o caso do Melo Antunes era social-democrata e é de origem açoriana. Eu conheci o Melo Antunes e reuni com o Melo Antunes, ainda era do Secretariado Nacional da JOC, em 69, quando estive cá. E ele estava cá. E o MDP apresentou uma lista cá, que era encabeçada pelo Melo Antunes, e que foi recusada. E a alternativa foi o Borges Coutinho. O Borges Coutinho, que tu de certeza bem conheces, que foi depois o primeiro governador, que era um pouco da área do MDP-CDE, e que foi o primeiro governador dos Açores pós 25 de Abril, e que foi saneado pela direita, pela FLA, não é? Na Madeira é diferente. O governador é o Rebelo, que era Fernando Rebelo, que era um homem velho republicano, mas um velho republicano
de direita, não é? Era advogado, aliás, tinha um escritório por baixo do Comércio do Funchal, portanto, eu era um homem, eu não diria que era um sacarneiro, tinha posições dos velhos republicanos, nem sequer digo Humberto Delgado, talvez Humberto Delgado, estás a ver? E, portanto, o que é que acontece? Quando se dá 28 de setembro, na Madeira, nós conseguimos, há um movimento articulado entre o Azeredo e as tropas fiéis ao Azeredo e o Bispo. O Bispo da Madeira era extremamente reacionário, era nem sequer, não era da escola do Bispo do Porto, era da escola do Serjeira, não é? Nem sequer digo do Cardeal Patriarca de Lisboa, mais ou menos um pouco mais aberto do que o Serjeira, que apanhou o Marcelo, não é? E o que é que eles organizam? Há um movimento que ocupa e saneia professores. Um dos professores saneados é o Alberto João Jardim, e que ocupa um edifício que estava devoluto há muitos anos e que tinha sido, que era da Diocese, que era o antigo Seminário Menor do Funchal. Com o alargamento do acesso ao ensino, a criação dos ciclos e por diante, houve uma falta de escolas e nós lideramos um movimento que ocupou o Seminário Menor. A resposta foi uma grande manifestação organizada pelo Bispo, buscando a massa pobre dos campos, dizendo que vinha aí o comunismo que queria tirar o seminário e que ia tirar as terras, que nunca tinha sido dos pequenos, dos caseiros, mas tinham passado graças a nós, mas que eles diziam, bem, mas o que eles querem é uma reforma agrária comunista para o Estado ficar com as terras vossas. E há um movimento no 28 de setembro em que nós fizemos frente a eles, mas fizemos com pedras, paus, digamos assim, e katanas. Eu lembro-me que houve sítios onde houve confrontos com os próprios militares adeptos do Azeredo, em que o pessoal cortou, num caso partiu o braço a um dos militares, porque eles também não se atreviam a disparar, porque era uma massa grande, não é? Mas pela primeira vez, nós que tínhamos juntado a massa camponesa e a massa da construção, pela primeira vez vinha pessoal de bairros pobres arregimentado pelos padres e dos campos arregimentado pelos padres, e faz-se uma manifestação e contra-manifestação em que a massa pobre está de um lado e do outro. Uma liderada por nós e outra liderada pelo Bispo e pelo Jardim. O Jardim saneado. Aí o Jardim, isto é anterior às autonomias ainda, aos estatutos das autonomias e para aí. É esse processo interno que acontece no Funchal, e que é diferente nos Açores, porque nos Açores o processo também pela característica, os Açores, pela importância estratégica americana, tinha a base das lajes, e os americanos que já tinham ao Salazar imposto, porque o Salazar não queria ceder as lajes e o aeroporto de Santa Maria aos americanos e aos ingleses, e cedeu nos anos 40, em 42,
perante a ameaça dos americanos e dos ingleses, que se não cedessem, a tendência era este ser ocupado pelo Hitler, e antes de ser ocupado pelo Hitler, seria ocupado pelos americanos. Em 42 é assim que os americanos tomam conta, os ingleses da base das Lajes e os americanos do aeroporto de Santa Maria, e constroem o aeroporto de Santa Maria. E o 25 de novembro, e o 25 de novembro nos Açores? Aqui não houve movimento antes de 25 de novembro, anti-25 de novembro, como houve na Madeira. Não houve esse movimento de massas de que eu narrei, em que a direita arregimentou a massa com base no anticomunismo e em conceitos religiosos, mas houve resistência de rua e por isso não voltou atrás o processo de liquidação da colonia e houve conquistas que eles acabaram por, ao mesmo tempo que faziam esses movimentos de massas, depois diziam, sim senhor, as bordadeiras passam a ter segurança social. Não sei se me estás a ver. Portanto, utilizavam o pau e a cenoura. E aí, a gente, por exemplo, quando elegeu gente para o Parlamento, não soube jogar a nosso favor com conquistas que só existiram graças a nós. Ou graças ao movimento de massas, mas com liderança nossa. Mas então, Liberato, o que tu nos estás a dizer é que o processo na Madeira e nos Açores foi bem diferente. E o da Madeira foi muito mais avançado. Sim, e sim. Um dos fatores foi que havia um proletariado que se tornou ativo e lutou pelas suas conquistas e porque havia forças de esquerda que estavam ao lado desse movimento. Sim. E a social-democracia, por exemplo, o PS na Madeira teve uma votação reduzida. O PCE só muito mais tarde elegeu um deputado e também elegeu fruto de erros. Por exemplo, eu saí da Madeira em 78. Agora tive muitos anos sem ir à Madeira. Eu vinha por 3 meses, bem, ainda estive aqui quase 2 anos menos 5 semanas, a viver sozinho. Portanto, a minha companheira com as filhas, as 2 filhas que já tínhamos, a terceira já nasceu cá, não é? E eu fiquei cá fruto da greve dos marinheiros mercantes. Porquê? Porque havia muita marinhagem de câmara, de convés e de câmaras, e o Sindicato dos Marinheiros decidiu abrir uma delegação para apoiar a greve. Porquê? Porque a greve ocorreu em 78, já com o Governo Regional dos Açores instalados. E o Governo Regional dos Açores e o Governo da República decreta que os navios que estão em greve não podem permanecer em porto. E os navios são retirados dos portos. Isto no verão, não havia problemas de segurança, mas tem que se colocar ao largo. Mas coloca-se um problema, que é o abastecimento aos grevistas, que os governos também decretam, regional e da República, portanto, já o primeiro governo PS, não é? E PS-CDS, 78, se calhar era o governo PS sozinho, não me lembro bem, não tenho certezas disso, que as companhias de navegação que entretanto haviam sido nacionalizadas, por via da nacionalização da banca e para adiante, que deveriam deixar de abastecer os navios em géneros alimentícios. Aí a criação da delegação dos sindicatos marinheiros mercantes aqui foi para garantir o abastecimento, que era feito pela delegação dos marinheiros, com fundos não apenas dos sindicatos marinheiros, mas do conjunto dos sindicatos da Marinha Mercante. A Marinha Mercante tinha muita gente, mas estava dispersa. Havia
marinheiros mercantes, marinheiros de câmaras, havia marinhagem de máquinas e depois havia oficiais de máquinas, que eram essencialmente pessoal de engenharia, oficiais de comando, pilotos, oficiais comandantes e por diante. E havia ainda, nessa altura, carpinteiros navais, médicos, porque os navios de transporte de passageiros obrigatoriamente tinham que ter serviço de médicos e de enfermagem. Os navios que faziam as carreiras da África faziam as carreiras até Timor, com a Índia, com o Timor e por aí diante. Então, o que é que acontecia? Esses sindicatos contribuíam com a sua parte, criou-se um fundo de apoio à greve e quem abastecia era a delegação dos sindicatos marinheiros e eu fui admitido pelos sindicatos marinheiros para garantir o abastecimento dos navios. Estás a ver? A partir do Porto de Ponta Delgada e do Dangra. E por isso não pudeste voltar à Madeira. Pois, a greve prolongou-se por quase 3 meses. Portanto, agosto, não me lembro o dia em que se iniciou, setembro, outubro, novembro. Deve-se ter prolongado quase até novembro. Foi 87 dias. Foi a greve mais longa do movimento operário português até aquela época, não é? Mesmo do período republicano e por aí diante. O primeiro governo, o primeiro governo provisório, o do Palma Carlos, instituiu o salário mínimo nacional de 3.300 escudos. E a lei que instituiu, penso que é de agosto de 74, dizia expressamente que o salário mínimo nacional aplicava-se a todo o território nacional, excluindo aos Açores e à Madeira. E nós, uma das lutas mais importantes que tivemos na Madeira foi a ocupação da Junta Geral, que era o governo com Azeredo como governador e com o Loja como presidente da Junta Provisória. Não havia ainda, isto é ainda em 74, e nós organizamos uma manifestação que foi os núcleos sindicais da OPM que ocuparam o governo e que obrigaram a que fosse decretado o alargamento do salário mínimo nacional aos Açores e à Madeira. Isso foi um movimento dos núcleos sindicais da OPM.